Bom dia, terceiro ano. Hoje vamos ter uma aula de correção. Começaremos pela página 32 da apostila. Vamos até a página 36, tá bom? Então vamos aí. Nosso primeiro assunto é sobre sílaba tônica. Vocês já fizeram esse exercício, né? E nós temos aí a palavra análises, destacada na frase da atividade número 1. A separação silábica dela ficará da seguinte forma: a-na-li-zes. Tá? Como vocês podem observar também aqui na tela, tá bom? Letra B. Quantas sílabas tem essa palavra? 4 sílabas. Qual é a última? Zes, o S, o E e o S. Qual é a penúltima sílaba? Li, L-I. Qual é a antepenúltima sílaba? Na. Lembrando que a gente faz essa contagem do final para o início da palavra, tá bom? Letra C. Pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, ou seja, aquela sílaba que é mais forte. Vocês devem pintar a sílaba na, que é a antepenúltima, essa sílaba onde tem o acento agudo. Na número 2, vocês precisam circular a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Revista, é a sílaba vis. Brinquedos, que. Onça, on. Índios, in. Viagem, o A somente. Amanhã, nhã. E deverá, rá. Como vocês podem ver na telinha aí, né, a sílaba tônica de cada palavra está marcada. Na atividade número 3, né, nós precisamos fazer a classificação de acordo com a sílaba tônica, né? Então, nós aprendemos que a palavra classificada de acordo com a sílaba tônica, ela pode ser oxítona, se tiver a última sílaba mais forte, paroxítona, se tiver a penúltima sílaba mais forte, e proparoxítona, se tiver a antepenúltima sílaba mais forte. E aí a gente começa a fazer essa contagem do final da palavra para o início, tá? Então, a palavra indígena, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. A palavra revista, a sílaba tônica é vis, a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. A palavra viagem, a sílaba tônica é o A. Então, ela é uma palavra paroxítona. Na palavra brinquedos, a sílaba tônica é que. Então, ela é uma paroxítona. Na palavra deverá, a sílaba tônica é o Rá, a última sílaba. Então, ela é uma oxítona. Eu deixei a palavra índios por último, porque eu quero explicar algo para vocês aqui. Vocês observaram que o a sílaba in, é a sílaba tônica, tá? Ok, fechamos aí. Mas essa palavra, ela pode ser considerada proparoxítona ou paroxítona. Lembrando que aqui no Brasil, nós utilizamos a separação silábica em que o dios fica junto, as vogais I, O, S ali, elas ficam juntas no final. Nós dizemos que aí acontece um ditongo, que é quando as vogais, há separação de sílaba na palavra e as vogais elas ficam juntinhas. Não se preocupem, vocês vão aprender isso mais pra frente, tá? Mas, em Portugal, essa palavra, ela pode ser separada, as vogais podem ser separadas. Vamos imaginar aqui, ó, se nós fizéssemos a separação dessa palavra assim, ó, in, di, os. Nós teríamos 3 sílabas, tá? E aí, nós teríamos, ó, a última, que é o os, o di, que é a penúltima, e a antepenúltima, que é o in. Então, ela seria proparoxítona, ok? Aqui no Brasil, como eu disse, nós fazemos a separação de forma, a forma mais comum é nós fazemos o seguinte, separar ela em 2 sílabas, in, dios. Então, nós temos o dios, que é a última sílaba, e o in, que é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Nós vamos usar essa ideia de paroxítona, tá bom? Porque alguns lugares, por exemplo, quando vocês ficarem adultos e vocês forem prestar um concurso público, alguns concursos já aceitam essas 2 formas de divisão, tá? Mas a forma mais comum aqui no Brasil é separarmos essa palavrinha aí em 2 sílabas. E aí existem regrinhas que vocês vão aprender com o tempo. Então, essa palavra aí nós vamos considerar ela como uma paroxítona, tá ok? Passamos aqui para a acentuação das monossílabas, tá bom?
Na número 4, nós temos aí, ó, escreva mais uma palavra monossílaba terminada em. Aí nós temos diversas possibilidades, tá? Eu vou dar aqui algumas sugestões. Com a letra A, cá, lá, má, já e vá. Observem que todas as palavrinhas que eu disse aqui que terminam com A, elas terminaram elas têm um acento agudo na vogal A. Terminadas em E, fé, lê, crê, vê e né. Algumas aqui ganharam acento circunflexo e outras têm acento agudo, tá bom? Terminadas em O, só, cós e pós. Essas aí têm acento agudo, beleza? Agora na número 5 nós temos um quadro com diversas palavras e precisamos acentuar aquelas que necessitam, tá? Não serão todas acentuadas. Então eu vou dizer aqui somente aquelas que foram acentuadas. Vamos lá. Chá, acento agudo. Crê, acento circunflexo. Fé, acento agudo. Mês, acento circunflexo. Nós, acento agudo. Pá e pé, acento agudo. Pós e ré, acento agudo. Pó, acento agudo. E V, acento circunflexo, tá? Lembrando que o acento deve ser colocado em cima da vogal, tá bom? Na página 34, nós temos aqui algumas dicas, né? Aquele jogo de adivinhas. E vamos lá as respostas. Sou vermelha, saborosa, polissílaba e paroxítona. Quem sou eu? Uma framboesa. Posso ser grande ou pequena, com frutos e flores. Sou trissílaba e proparoxítona. Quem sou eu? Árvore. Posso ser branco, integral ou doce. Sou monossílabo tônico. Quem sou eu? O pão. Sou gelado, trissílabo e oxítono. Quem sou eu? Picolé. Muito bem. Então, vocês recortaram as figuras do final da página e colaram ali para responder a cada questão. Eu observei aqui que alguns alunos não fizeram essa atividade lá do material de apoio, onde vocês deveriam criar adivinhas. Observei também que alguns que fizeram apenas criaram dicas de como era a característica de alguma coisa. Por exemplo, quem colocou a resposta maçã, disse que ela era vermelha, que era saborosa, mas não colocou nenhuma característica relacionada à língua portuguesa. Se ela era oxítona, paroxítona, proparoxítona, que é o que nós estamos estudando. Se era monossílaba tônica, tá bom? Então é hora de rever, né, e corrigir esses pequenos detalhes, tá bom? Agora nós passamos aqui para a página 36, né, onde nós fizemos uma interpretação de um texto instrucional, né, de uma brincadeira, aquela brincadeira do barbante que está na página 35. Inclusive, eu fiquei muito feliz que alguns alunos me mandaram fotos, né, mostrando que se interessaram pela brincadeira. Achei super bacana. Então, aqui nós temos na número 2, é uma resposta pessoal, apenas para reflexão, né? A número 3 pergunta se com apenas lendo, né, foi possível entender a brincadeira ou as imagens que fazem parte do texto da página 35 facilitaram o entendimento. Então, a resposta correta é a alternativa 2. Além da leitura, a observação das imagens foi muito importante. Então, vocês vão observar que num texto instrucional, a imagem ela ajuda muito, muito mesmo, porque ela complementa as informações que estão escritas, tá bom? Número 4. Qual é o material necessário para essa brincadeira? O material necessário é um pedaço de barbante. É possível brincar sozinho de cama de gato? Explique sua resposta. Não, como vocês puderam perceber, não é possível brincar sozinho, porque para que o jogo tenha continuidade, é necessário que um outro jogador assuma a cama de gato, ou seja, né, pegue o barbante ali para continuar a brincadeira. Número 6. O texto lido tem o objetivo de explicar as regras de uma brincadeira, segunda alternativa. Para que público esse texto foi escrito? Para o público em geral. Não foi escrito apenas para o público infantil, tá? É uma brincadeira que qualquer pessoa de qualquer idade pode brincar. Na número 8, né, vocês fizeram aí de acordo com a opinião de cada um também. Alguns utilizaram algumas mudanças, descreveram algumas mudanças. Foi muito boa também a resposta aí, tá bom? Agora vamos corrigir as páginas 15 e 16 do CA, começando também aqui com o assunto sílaba tônica, na atividade número 6.
onde vocês deveriam sublinhar a sílaba tônica das palavras do quadro. A primeira palavra, boneca, sílaba tônica né. Carruagem, sílaba tônica a. Girafa, sílaba tônica ra. Relâmpago, sílaba tônica lã. Caqui, qui, garrafa, ra. Lembrando que na garrafa aí, os dois R's se separam. Então, a sílaba tônica é o ra, com um R só, tá? Maracujá, já. Lâmpada, lã. Café, fé. Espetáculo, tá. Rápido, ra. Sofá, fá. Vocês podem observar também, todas as palavras estão sublinhadas aí na tela. Número 7. Ligue as colunas a seguir para definir a classificação das palavras em relação à sílaba tônica. Então, oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Então, ligando a primeira opção à segunda. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, observem como ficou, né, a ligação dos conceitos, tá bom? Número 8. Considerando a posição da sílaba tônica, classifique as palavras da atividade 6 e escreva-as no quadro a seguir. Então, as oxítonas que nós temos aí na atividade 6 são maracujá, café, caqui e sofá. As paroxítonas, boneca, carruagem, girafa, garrafa. Proparoxítonas, relâmpago, lâmpada, espetáculo e rápido, tá bom? Página 15 agora, acentuação das monossílabas. Nós temos a palavra sol e a palavra lua. Aí vocês deveriam separar elas em sílabas, né? A palavra sol não se separa, ela fica sol mesmo, então é só reescrever ela. E lua se separa, ficará lu, a. Lua, lu, tracinho, a. Letra B. Assinale a alternativa correta em relação a essas palavras. A palavra lua é uma monossílaba. Não, ela tem duas sílabas, portanto, ela é uma palavra dissílaba. A palavra sol é uma monossílaba. Sim, porque ela só possui uma sílaba. Então, essa é a alternativa correta. E depois, na terceira alternativa, só para a gente refletir, tanto sol quanto lua são palavras monossílabas. Não, porque lua é uma palavra dissílaba. Então, a alternativa correta é a do meio, tá? Leia essas palavras monossílabas. Aí nós temos aí diversas palavras no quadro. E vocês deveriam completar os espaços aqui da regrinha, observando as palavras acentuadas que estão acima no quadrinho. Então, ficará da seguinte forma. As palavras monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em a, e, o. Então, quando terminam com as vogais A, E e O, seguidas ou não de S, serão acentuadas. Então, vocês devem acrescentar essas vogais aí, A, E O. Número 11. Reescreva as palavras a seguir, acentuando-as quando necessário. Então, aqui nós temos palavras monossílabas. Quando elas terminarem com as vogais A, ou com a E, ou com O, seguidas ou não de S, vão ser acentuadas. Quando elas não terminarem com alguma dessas vogais, não serão acentuadas. Então, vocês vão reescrevê-las sem o acento. Então, na letra A, ma termina com A, é acentuada, ganhou um acento agudo. Paz termina com Z, não é acentuada, só reescrever. Sol termina com L, não é acentuada. Letra D, nós temos aí a palavra do. Ela termina com a vogal O, é uma monossílaba, portanto, é acentuada. Mas, como a língua portuguesa é tão complicada, vocês também vão observar que também existe a palavra do sem acento, tá? Nessa atividade, especificamente, nós colocaremos a palavra dó com acento agudo, porque nós estamos tratando aqui de monossílabas, tá? Mas nem toda a palavra do, né? Nem toda a junção da letra D com a letra O vai ser acentuada, tá? Existem contextos em que a palavra do não é acentuada. A gente pronuncia do e não dó, tá? Tem a diferença aí. Então, na letra D, ficaremos com a palavra dó, com acento agudo. Letra E, vez, termina com Z, não é acentuada. Letra F, nós temos aí a sílaba lá, né? Então, ela é acentuada porque termina em A, ganha um acento agudo, lá. Ali tem a palavra lã com o tio, mas vocês não vão utilizar ela, é só para que vocês saibam que ela também existe, tá? Porque o tio não é considerado um acento, é um sinal gráfico.
Então, aqui o correto na letra F é vocês colocarem lá com acento agudo. Luz, flor, luz e flor. Uma termina com Z e outra termina com R. Não são acentuadas, então só reescrever sem o acento. Letra I. Paz ganha acento porque termina com A seguida de S, tá bom? Então, ganha um acento agudo. Esse paz aí é o plural da palavra pá. Não tem pazinha de lixo? Então, nós temos pá. Quando a gente passa essa palavra para o plural, temos paz, porque o paz com Z tem outro significado. Por exemplo, o mundo precisa de paz, tá? É um significado diferente, é uma palavra diferente. Mês termina com E seguida de S, então ganha um acento, aí no caso é circunflexo. Nós termina com O seguida de S, ganha um acento agudo. E voz termina com Z, então não ganha o acento. Nós temos voz também que termina com S. Se tivesse escrito aí voz com S, aí ganharia o acento, porque seria o O seguido de S, tá bom? Então, nós finalizamos por aqui na atividade número 11 da página 16 do CA. Espero que vocês tenham acertado tudo. Se erraram alguma coisa, identificarem algum erro, esse é o momento de corrigir, tá bom? Um beijão, crianças!